Olá, estamos começando mais um programa MF Sul Entrevistas aqui na TVR Sul. Essa manhã ensolarada, bonita, um arzinho sensacional. Estamos aqui no nosso banco e hoje o nosso convidado, como combinado com você, é o Danilo Vieira, nosso convidado de hoje, psicólogo, para falar um pouquinho sobre as coisas da vida. Certamente você vai acompanhar e vai poder participar, inclusive fazendo algumas perguntas, se você preferir. E também pedimos que você acompanhe e compartilhe aí com os seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes. Bom dia, Danilo. Bom dia, bom dia. Ele não conseguiu falar o último sobrenome. Deixa eu só falar aqui, ó. Eu não vou arriscar falar o último sobrenome do Danilo. Ele vai fazer isso, porque eu vou acabar sendo motivo de risada aqui. Então, Danilo. Meu nome é Danilo Vieira Hilesheim, sou psicólogo, morador de 13 de maio, daqui da região, então aqui ficou muito próximo, é muito bacana estar nesse dia de hoje falando sobre um tema muito importante, não só a pandemia, mas todos os efeitos psicológicos que isso acaba acarretando, como está minimizando isso, como o ser humano funciona, dentre outras coisas que a gente vai estar falando aqui hoje. Gostaria que vocês compartilhassem, que ouvissem com atenção, porque isso pode fazer total diferença na vida de vocês ou de alguém que vocês conhecem e amam. E essa que é a intenção do conhecimento, a gente compartilhar, porque senão se perde com o tempo. Danilo. Danilo, vem de onde? Eu sou de 13 de maio. Nasci e me criei em 13 de maio, tá? Cidade enorme, centro enorme. Então sempre gostei de um lugar menor. Durante uma boa parte da minha vida, principalmente na faculdade, eu me foquei mais para Criciúma, que foi onde eu estudei, formado pela Exucre. Mas sempre gostei do silêncio, da tranquilidade, desse contato com as pessoas. E eu vejo que a cidade grande não me proporciona isso, sabe? Acaba tendo uma dificuldade até para conversar com o teu vizinho, porque tu não sabe quem é. Em apartamento, tu não sabe quem está em cima ou abaixo. Isso aumenta o sentimento de isolamento, não só nessa situação, mas no dia a dia. Isso, para mim, eu busco evitar. Então, eu prefiro isso. É origem alemã? Origem alemã. Meu pai e a minha família, por parte de pai, da Alemanha. E minha mãe eu acho que é daqui. Italiana? Italiana. Italiano. Daqui Alemão e mesmo. italiano. Quem é o teu pai? Meu pai faleceu Faleceu já. Arnito Aloysio Hilesheim. Ele nasceu em 13 de maio ou veio de Ele nasceu em Ituporanga. Tuporanga? Nasceu em Ituporanga, de Blumenau pra lá. E veio pra cá por conta da minha mãe, minha família, mas os irmãos e a família dele é toda de lá. Ituporanga, Blumenau. Eles se casaram aqui. Eles não foram casados. Ah, não Eles foram só casados. ficaram juntos vários juntos. anos. E constituíram a família. Por fim, ele teve alguns transtornos psicológicos por conta de um acidente de moto. E mudou totalmente a personalidade. Olha só. Olha só que interessante. Tá, a tua mãe, quem era a tua mãe? Quem é a tua mãe? Minha mãe, Lenir Morona Vieira. Leni, hoje ela está conosco ainda. Tá viva. Tá firme. Tá firme E aí. não vai tão cedo. Mas a história do acidente, você pode falar um pouco sobre isso? É muito curioso como coisas simples do dia a dia interferem em toda uma vida. Meu pai, na época eu tinha uns 3 anos, 3,5, na época eu não precisava de capacete para andar de moto. E meu pai sofreu um acidente de moto, caiu, bateu a cabeça numa pedra, coagulou sangue, fez cirurgia, mas acabou tendo algumas sequelas de comportamento, de temperamento, e isso impactou o resto da vida dele, do acidente até a morte dele. Olha só que interessante. Ô Danilo, vou fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante também. A tua busca pela psicologia tem a ver com isso? Sim e não. A princípio não, mas depois de um tempo eu comecei a compreender, porque eu sempre quis saber o porquê daquilo. Porque um simples acidente de moto acabou com a vida de uma pessoa, sabe? Toda a mudança que acontece por conta de um simples fato, como se fosse uma reação em cadeia. E eu sempre fui curioso para saber Um o que momento, tinha. né? Um simples momento acaba... Um momento de distração em algo muda toda uma história, de toda uma família, de todo um funcionamento. Essa é a minha história, mas acredito que muita gente que está em casa de certo está pensando, nossa, tal dia aconteceu tal coisa e minha vida mudou a partir daquele dia. E é assim que funciona. Algumas coisas a gente controla e várias outras não.
Então, Tem alguma explicação sobre isso dentro da psicologia, Danilo? tem, porque não que cada parte do cérebro é responsável por uma ação, mas ela tem algumas partes que funcionam mais determinadas para alguns comportamentos, sabe? Mais especificamente. Então eu não sei bem ao certo onde foi a alteração cognitiva dele, mas isso impactou na personalidade. De começar a beber, de não cuidar da própria higiene, catar algumas coisas para trazer para casa, tipo lixos, pecinhas, coisas que achava. Então olha só. Pessoal, que interessante. Antes do acidente, era uma pessoa que tomava até 2 banhos por dia, sempre com a barba feita, roupinha bem alinhadinha, camisa de botão. E depois, toda uma modificação. Curioso. O cérebro da gente. E assim, Danilo, essas são mudanças comportamentais, até materiais, né? Mas a psicologia, ela consegue ver isso de uma forma espiritual? Espiritualmente, é possível... Como mudou isso? A psicologia explica alguma coisa nesse sentido? Porque mudou todo o entorno, né? Tá. A psicologia ela acaba não falando sobre a religião. Ela compreende que a religião é importante para o desenvolvimento do ser humano. Porque ela traz um senso de eficácia, de comprometimento, de relação com as pessoas. Mas ela não trabalha isso. Lógico, tem algumas pesquisas, tem algumas entidades que se aprofundam sobre isso. Mas em si, a psicologia, no modo geral, ela deixa, sabe, de lado, porque é uma questão de crença. Acreditar ou não acreditar, e nem todo mundo acredita, mas corpo todo mundo tem. Funcionamento cognitivo todo mundo tem. Então ela foca nisso. Foca nisso, né? Até porque, pode discordar de mim, Tá. eu não acredito muito assim especificamente em religião, sabe, Danilo? Tá. Eu tenho uma certa resistência a isso, de acreditar numa sigla religiosa, seja ela qual for, né? Mas eu acredito na espiritualidade. Sim. Até porque, de acordo com a maioria das religiões, elas são baseadas na vida de Cristo, né? Uma boa parte, claro, tem algumas que não, mas a maioria delas, principalmente o cristianismo é muito forte no mundo, não se ouviu Cristo falar de uma determinada sigla, né? Então ele falava de espiritualidade. Então, essa espiritualidade propriamente, as pessoas podem ser uma pessoa que ela tem uma certa espiritualidade sem ter uma religião, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Mas vamos falar assim, vamos voltar aqui, eu acho que só lembrando a você que você pode fazer pergunta, isso mesmo. Compartilha aí, o Danilo está aqui, essa conversa vai ser muito boa hoje. Vai ser muito boa hoje porque você vai passar a conhecer o Danilo um pouco mais e certamente a conhecer algumas coisas que não são debatidas, como a gente já começou aqui a ver. Foi muito interessante só o fato de saber que um simples momento na vida muda toda a estrutura de uma família, né? Você imagina se acontecesse com uma personalidade, por exemplo, que tivesse influência dentro de uma igreja, numa prefeitura, no governo do estado, uma situação dessa, um acidente, como mudaria toda a trajetória de toda uma nação. De toda uma sabe? nação, né? Então vê só como é interessante. Nós estamos todos interligados, Danilo? Ou não? Na relação, sim. De corpo, não. De corpo Tu não. pode ter relação com as pessoas porque tu carrega elas na tua memória, no teu pensamento. E tu cresce no meio com as pessoas, no dia a dia. Isso vai te formando como pessoa. Mas tu é um sujeito, de certa forma, isolado, porque tu tem um corpo único, um pensamento único, um funcionamento único. Então tu acaba sendo uma pessoa única. Não isolada porque tu vive com outras pessoas. Mas tu é dono de si mesmo. Eu não acredito que, pelo que eu conheço da psicologia, que as pessoas estão conectadas. Tu tá aí, eu tô aqui. São dois corpos diferentes. São dois A corpos. gente está se conectando nesse momento com o mesmo assunto. Então tem a conexão momentânea. A partir do momento que eu sair daqui, eu me conecto com outras coisas. Então a gente não está conectado. Que interessante. Só quero lembrar a você que o nosso convidado hoje é o Danilo Vieira, é psicólogo, aqui nessa conversa sensacional que a gente acaba de iniciar. E o nosso programa hoje no oferecimento de Euroconstruções e Residencial Rafaela. Um mais novo empreendimento da Euroconstruções e Residencial Rafaela é no loteamento Viládio do Doro.
São diversos apartamentos com 77 metros quadrados. Acabamento perfeito. Uma vaga por apartamento de uma garagem, do seu carro, isso mesmo. O empreendimento todo cercado, rua calçada, um lugar sensacional, ampla visão, entrada única. Então, loteamento Viládio do Douro, você de qualquer lugar do Brasil, ou você que está no exterior, está pensando em retornar para Santa Catarina, aqui para a nossa região, ou você de qualquer lugar do Brasil quer comprar um empreendimento, quer investir no empreendimento, então, Viládio do Douro, aqui em Morro da Fumaça. Isso mesmo, o nosso telefone está aí no nosso canal, você procura aí, o telefone da Euroconstruções e Residencial Rafaela está aí no nosso canal. Você procura todas as informações, com vídeos, todas as informações, vai aí e certamente você vai conseguir realizar um grande negócio. Residencial Rafaela, é da Euroconstruções Residencial Rafaela. Loteamento Viládio do Douro, o mais novo empreendimento aqui na cidade de Morro da Fumaça. Fechou, né? Bom, então adquira já o seu apartamento. A vaga de garagem faz diferença. Faz diferença, né? Tem que ter uma vaga aí na garagem. Não dá para ficar sem o carro no relento, né, Danilo? Não dá. Danilo, por que psicologia? Meu melhor amigo, até a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, meu melhor amigo tem a idade do meu falecido pai, 63 anos, Lino Salvan. Então, ele sempre viu algo em mim que eu não vi em mim mesmo, porque eu era um adolescente, uma criança, eu estava com 12, 13 anos, e eu sempre dizia, não gosto de estudar, não gosto de estudar. Nunca gostei de estudar, e ele sempre dizia, não, tu gosta, tu só não descobriu a área que tu gosta. É diferente, não mistura as duas coisas. E sempre me incentivou. Então, até que chegou um momento assim, vou estudar. Assim, deu na cabeça, eu vou começar a estudar. Comecei, não sabia nem como pagar, não tinha feito planejamento de nada. Já comecei com prestação atrasada da faculdade, mas por fim dei volta. No meio da faculdade eu parei, porque assim, será que é isso realmente que eu quero ou não? Parei. Aí nesse meio tempo, nesse semestre, eu parei para pensar, daqui 5 anos o que eu vou ser? Nada, sabe, de conhecimento, porque eu parei algo. Se tu não concluir, não adianta. E eu voltei. E por fim me formei, e a área que eu gosto, é o que eu leio, é o que eu me empenho, é o que eu me dedico todos os dias. O Lino é morador do Rio Vargedo? Morador do Rio Vargedo. Conheço muito o Lino. É uma pessoa incrível. Sensacional. Envolvido com grupos de jovens, né? Mesmo com a idade que ele tem, ele é muito jovem ainda, né? Eu acho curioso porque ele sempre foi da religião, mas ele nunca tocou em religião nas nossas conversas. Quando eu vou lá, eu fico às vezes umas 10 horas, sem mentira, umas 10 horas conversando com ele. Eu passo a tarde até a noite, a gente conversando, trocando ideia, refletindo sobre as coisas, e isso para mim sempre foi muito importante. Uma hora dessa, convidar o Lino para vir aqui para a gente fazer uma conversa, um bate-papo bacana aqui. E transmite lá, a hora que for conversar com ele, transmite lá um abraço daqui do Beto Madeira e do pessoal do TV Sul. Danilo, nós estamos vivendo um momento muito importante. Se apresenta um caminho meio obscuro ainda, ou até bastante, porque são muitas incertezas nesse momento, né? Quando a gente pensava que ia ser só uma gripezinha que ia bater e as coisas iam passar, não, está persistindo. Se tinha uma previsão de 5 a 7 mil óbitos no Brasil, mas já temos 80 mil, e a tendência é crescer e ir para 100, 120, 130 mil mortos no Brasil devido a esse problema do coronavírus que no mundo já matou milhares de pessoas. Em primeiro lugar, o que é a psicologia? Como é que ela explica? Como é que ela está vendo esse momento? Como é que as pessoas conseguem fazer uma interpretação desse momento, já que há um isolamento que é tudo muito novo? É curioso pensar que todo momento novo requer uma adaptação. E fica um pouco difícil, porque se tem uma ideia sobre o problema e tem o problema em si. Então são duas coisas totalmente diferentes. Existe um problema e existe um medo, às vezes, sobre isso, e acaba influenciando muito
mais as coisas. Não estou falando em questão econômica, porque essa não é a minha área, mas acaba refletindo um pouco. Mas eu estou falando sobre isolamento, sabe? As pessoas estão em casa, trabalhando em casa, convivendo com os filhos, que antes ficava na escola, com o marido ou com a esposa, que agora está trabalhando home office, ou está desempregado. E a maioria das pessoas acabam não sabendo lidar com toda essa situação. Já era difícil consigo mesmo no dia a dia, e agora acaba acumulando tudo isso, acaba se tornando um pouco difícil. O nível de suicídio, o índice de suicídio no Brasil aumentou muito, porque as pessoas estão em casa e não estão sabendo lidar com as frustrações, com as angústias, com os sentimentos. Tem muita gente ainda que pensa que psicólogo é para louco e não vai ajudar em nada. Então tem essa questão também. Tanto que a psicologia em si, muitos profissionais estão disponibilizando atendimento gratuito para essas pessoas que estão passando muita dificuldade, porque acreditem ou não, tem muita gente que está sofrendo em casa, está angustiada, está triste. Enfim, tem muita coisa acontecendo e que a gente no dia a dia, olhando só com os olhos, não consegue compreender. Então a psicologia vê dessa forma. São seres humanos que estão sofrendo, estão numa situação difícil. Não é um ou outro. Numa situação normal do dia a dia, várias pessoas sofrem, mas não é tão impactante quanto agora. Porque agora todo mundo teve que frear a vida de um jeito ou de outro. O dono de uma empresa teve que demitir, o funcionário foi demitido, tem os problemas, tem as contas, tem os filhos, tem tudo isso. E acaba sendo difícil, psicologicamente falando. Até porque, voltando assim mais para a questão familiar, Danilo, havia mesmo sem intenção uma certa fuga dos problemas que internamente em off já estava acontecendo, né? É bem verdade que muitos casais, muitos familiares se aproximaram, começaram a viver mais felizes até com esse momento. No entanto, o número de pessoas desapontadas, pessoas frustradas, pessoas depressivas, pessoas no estresse ao extremo, aumentou muito. Né? Aumentou muito, porque no dia a dia tu acaba ocupando a tua cabeça e disfarçando alguns problemas. E agora eles ficaram em evidência, não tem como deixar de lado, porque eles estão em contato direto. Antes não. Antes, se tu tinha um conflito com a tua esposa ou com o teu marido, um estava trabalhando, o outro também, tem essa troca, chega em casa, dorme, come alguma coisa. Havia até a tolerância, né? Tem uma tolerância, mas agora no dia a dia acaba ficando um pouco difícil, porque tu aprendeu a andar, a correr, a comer, a conversar, mas tu não aprendeu a lidar com as próprias emoções e gerenciar conflitos. Comunicar de forma adequada as coisas para tentar resolver. As pessoas acabam não aprendendo isso porque ninguém ensinou. E fica um pouco difícil, porque como é que tu vai conversar com a pessoa que está do teu lado no dia a dia e dizer que essa situação não está confortável de uma forma que não agrida a outra pessoa, mas também que não deixe os teus direitos de lado? Fica um pouco difícil. Eu estava ouvindo em outra emissora uma advogada que ela agora se especializou na questão dos divórcios, né? E ela estava comentando o seguinte, de um caso dela, que antes do coronavírus, um casal, eles se davam bem e ele era muito ciumento, mas relevava, porque ela trabalha numa área pública também, e sempre havia aquele olhar diferenciado de algumas pessoas, né, homens, em relação a ela, mas ela, claro, sempre, porque ela estava num ambiente público. E o esposo não dava muito, não prestava muita atenção, não dava muita importância, porque também estava trabalhando com isso. Mas agora, né, porque o coronavírus foi obrigado a voltar pro mesmo local de moradia, enfim, né? E ele aflorou muito ciúme. Quer dizer, agora ele começou a perceber, isso está acontecendo, quer dizer, uma coisa que não parecia que não era tão importante, e agora todo detalhe ele se apresenta como um monstro? Porque acaba tu tendo uma hipervigilância, é o nome disso. Tem coisa que tu não presta atenção, mas no dia a dia tu não tem como deixar de lado. Porque às vezes tu percebe alguma coisa que o teu parceiro ou tua parceira tem de comportamento que choca com os teus valores e que tu não aceita. Mas no dia a dia isso passa batido, porque tu releva, tu tá em outra ocupação, enfim. Mas quando isso fica em evidência o tempo inteiro, nesse contato direto, isso choca com algumas coisas tuas e acaba sendo difícil. Nesse caso ali do ciúme, tem muitas pessoas que têm um ciúme, ok.
cuidado, admiração, enfim. Mas tem outras pessoas que têm aquela questão de posse. Também o índice de agressão à mulher aumentou muito agora. Consumo de bebida alcoólica também, o pessoal está em casa. Mas como não sabe lidar com as próprias emoções, bebe bastante, discute, porque não sabe o que fazer. Quebrou toda uma rotina de funcionamento que acabava disfarçando muito comportamento disfuncional ou comportamento tóxico. Disfarçava, e agora não. Agora não tem o que fazer. Então algumas pessoas estão fazendo isso. Às vezes até embarcar, muitas vezes pegar o carro e sair dar uma volta, estressar, era possível. Hoje, já, bom, eu vou sair, mas eu corro o risco de repente de contrair uma doença, né? E então fica mais em casa. E quanto mais a gente se provoca, mais a gente entra na provocação, né? Quanto mais há provocação, mais a gente se envolve. E daqui a pouco isso começa a ficar uma coisa incontrolável. É muito interessante porque, independente dos conflitos, algumas pessoas têm um conflito e não chega a ser um confronto, porque é uma diferença muito grande. Um conflito é eu discordar de uma ideia tua, de um comportamento teu. A gente debate, ok, confronto quando a gente se agride. Sim. A gente pode ter um conflito, isso é saudável. A questão é que as pessoas acabam não separando isso na cabeça. E ficam criando conversas imaginárias o tempo inteiro, sofrendo por isso, com hipóteses do que poderia ter dito, o que não poderia ter dito, sabe? Criando aquelas conversas falsas, imaginárias, que geram sentimentos negativos. E fica sofrendo o dia inteiro, sabe? Talvez o problema tu já resolveu naquele momento que tu conversou, mas tu fica o dia inteiro alimentando esse problema na tua cabeça não resolvido e acaba intensificando os sintomas e aumentando o problema. E o que fazer, Danilo? Por exemplo, vamos supor aqui, certamente muitos de vocês pode ter algo semelhante ou não, eu não tenho, só estou dando aqui como exemplo, né? Em relação a um ciúme, né? Seja, às vezes até no objeto, né? Sim. Porque às vezes tem pessoas que tu não pode tocar num objeto que para ele é como tá mexendo no próprio coração dele, né? Então não me refiro só em relação ao cônjuge, mas enfim, de todas as formas. Como trabalhar com isso? Por exemplo, se a gente, como é que vai se tirar o foco de uma coisa que está na mente? Trabalhando evidências, sabe? Porque a pessoa tem uma ideia sobre as coisas e tem a realidade em si. Tu tem ciúme da tua esposa, mas ela nunca apresentou nenhum comportamento que possa te trair, ela sempre foi fiel, ela deixa bem claras as mensagens do celular dela, totalmente aberto, ela sempre diz onde vai, onde não vai, o que aconteceu. Ou seja, não tem evidência nenhuma de que ela vai te trair, mas tu interpreta como ela vai te trair. Então, tá na tua percepção sobre as coisas. Se tu tiver um pensamento um pouco mais realista sobre as coisas, tu vai perceber, não. Eu que estou fazendo esse balaio de gato, sabe? Então, talvez não tenha necessidade. As pessoas acabam não sabendo diferenciar entre realidade e interpretação. Entre o que eu penso e o que realmente acontece é uma diferença muito grande. Mas as pessoas sofrem pelo que pensam e não pelo que acontece. Isso é o ciúme. Danilo, porque isso faz mais mal para a pessoa que tem esse sentimento do que para a outra, né? Porque se a outra está sendo, nesse caso, a vítima, né? Do meu comportamento, do meu sentimento. Bom, quando eu estou... Porque todo mundo percebe que está exagerando um pouco, porque aquela ansiedade, aquela agonia acaba aflorando dentro da gente. É hora de procurar um profissional, um psicólogo? A maioria das pessoas não aprendeu a lidar com as emoções. E o psicólogo é o profissional capacitado para isso, para te ajudar a compreender algumas coisas. Assim como lá no começo a gente estava falando do meu pai, que um simples acontecimento muda tudo. Imagina alguma coisa que tu acredita a tua vida inteira que está te causando sofrimento e que tu percebe que não é isso. A libertação, que é. Tem pacientes que vêm e não acreditam muito no que pode acontecer e acabam tendo mudanças incríveis na vida. Mas é a hora, sim, de procurar alguém, procurar ajuda, porque se o ciúme é teu, talvez o problema não está no outro, talvez esteja em ti, porque é 50% de cada. Um relacionamento é 50%, tanto para culpa quanto responsabilidade, qualquer coisa. E as pessoas acabam se culpando ou exagerando em alguns pontos. Então tem que ter um equilíbrio nas coisas. É necessário ter cuidado, sim, porque isso faz parte do relacionamento para manter os laços. Mas até que ponto isso é saudável? Até que ponto tu tá te prejudicando em relação a isso? Hoje em dia está sendo muito difícil para as pessoas, porque elas estão em casa. E fica difícil. Mas tem atendimento online. Assim como vocês estão vendo por aqui, tem atendimento online com psicólogo.
Bacana. Tem alguém aí, Rallian? Rafael Monsoni. Rafael Monsoni, grande abraço. Muito obrigado. A Paula Matias, ela tá lá. Oi, Paula. Bom dia, muito obrigado. Conhece a Paula? Conheço a Paula trabalhando. Ela tá dando bom dia, Beto Danilo. Ela falando verdade, Danilo, bem isso. Ela complementando. Que lindos pássaros de fundo. Ah, hoje nós temos sido contemplado aqui, né, Danilo? Sim, antes o Temos sol tava agraciado pegando. aí com ela. Antes o sol tava pegando aqui, mas agora ele já acalmou. Já acalmou e os pássaros cantando. Tem até gato por aí também. Tem até gato por aqui, gente. Show de bola. Agora. Tá dormindo? Vamos lá. Quem mais tá aí, Harley? Tem mais pessoas aqui, mas eles estão se manifestando Ô, agora. Harley, tu faz um favorzinho pra mim. Traz de lá aquela rifa lá que eu quero apresentar pros nossos queridos ouvintes aí, para nos ajudar também numa campanha para que a gente possa ajudar uma pessoa, essa campanha da Associação de Moradores do Bairro Esplanada, para você adquirir uma rifa aí para ajudar uma moradora da comunidade que precisa fazer uma cirurgia. Então você pode adquirir essa rifa. Nós vamos apresentar depois para você. A nossa conversa hoje aqui é com o Danilo Vieira, que é psicólogo. Estamos ao vivo com você. Quero lembrar para você que, olha, a partir das 18 horas, de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, a partir das 18 horas, trailer do Chico Bento. Trailer do Chico Bento, sensacional, um dos mais deliciosos lanches da cidade. Ali tem os prensadões, tem pratos diversificados, tem x-salado, tudo entrega a domicílio. Vai no nosso canal e você pega o endereço e vai até o trailer do Chico Bento, ou ligue para lá e peça sua encomenda em casa. Trailer do Chico Bento, na cidade de Morro da Fumaça, atendendo Morro da Fumaça e arredores, tá certo? Quero falar para você também de Carlos Joalheiro. Carlos Joalheiro, aqui da cidade de Morro da Fumaça, próximo ao Colégio Princesa Isabel, do outro lado do trilho. Todas as informações aí nos nossos canais também, Facebook, tvrsul.com.br, lá no LinkedIn, no YouTube, enfim, você encontra todas as informações de Carlos Joalheiro. Armação a partir de R$60. Isso, a partir de R$60. Carlos Joalheiro também oferece, indica para você diversos profissionais onde você possa fazer a sua consulta. Isso mesmo, para poder adquirir o óculos certo ou fazer qualquer tipo de encaminhamento que for necessário, com ótimos profissionais. Carlos Juarez indica isso para você, isso mesmo. E agora está chegando o Dia dos Pais, pois é, você pode dar um presente de uma joia personalizada de Carlos Joalheiro. Então vai lá, além de relógios, enfim, são tantas joias bonitas, e o seu óculos de sol está chegando, parece que o verão está querendo vir antes do tempo, né? Pois é, e o óculos de sol você pode usar em qualquer momento, quem sabe o seu pai está precisando, está querendo um óculos de sol, e você pode fazer esse presente. Carlos Joalheiro, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Está chegando os Dias dos Pais também. Ontem nossa irmã Andréia aqui foi show sensacional da Floricultura Cantinho das Flores. Você procura aí o vídeo que foi realizado ontem, ao vivo, ou qualquer banner da loja Cantinho das Flores, escreve embaixo e diz o seguinte, escreve ali e diz o seguinte: eu quero participar do sorteio, só isso, eu quero participar do sorteio, e coloca o seu telefone, você estará concorrendo a uma linda e deliciosa cesta de café no Dia dos Pais. Na véspera vai ser ao vivo aqui, na véspera do Dia dos Pais, ao vivo aqui na TV Sul, onde você pode ser contemplado com uma cesta sensacional. E lá, na loja Cantinho das Flores, você encontra diversos presentes para o seu pai. São cestas e com flores. Aí nessa cesta tem vinho, você pode botar cerveja, com álcool ou sem álcool, enfim. Você pode botar aquilo que você quiser a seu pedido. Vai lá, isso mesmo, vai aí nas redes sociais, você também pode ligar para a loja e já encomendar a sua cesta, não deixa para a última hora. É muito chato deixar para a última hora. Tem que ser mais cedo, né? Tem que ser mais cedo. Porque a loja está se preparando, e quanto mais cedo você fazer o seu pedido, mais cedo outros produtos irão chegar também. Então, vai lá, Cantinho das Flores, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Como eu já falei, a nossa conversa hoje é com o Danilo Vieira. Pode ser Danilo Vieira só, né? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Então fica mais brasileiro, né? Se bem que
Hoje o Brasil foi colonizado pelos alemães, italianos, russos, né? Então é uma história muito bonita aí para ser contada, mas não é hoje o nosso caso aqui. Em relação a que tipo hoje, nos teus atendimentos, Danilo, o que as pessoas estão mais te procurando? Quais os principais problemas? Transtorno de ansiedade. Isso Transtorno de ansiedade. É disparado, sabe? As pessoas não compreendem que ansiedade todo mundo tem. Pode ser frustrante ouvir isso, mas a ansiedade todo mundo tem, é um mecanismo natural do organismo. Mas as pessoas não sabem lidar com isso, acabam ficando com aquela falta de ar, nó na garganta, o coração acelera, as mãos soam, para até de respirar e não sabe o que está acontecendo. Algumas pessoas têm crise de ansiedade, ataque de pânico e procuram um profissional. Mas a maioria são transtornos de ansiedade por uma situação ou outra. E tem como controlar, é igual o carro, né? O carro existe, é bom, tem que saber dirigir, né? Tem que saber dirigir. Tem que aprender a dirigir, né? O primeiro fato é tu conseguir compreender que tu tem ansiedade. Isso é teu, é do teu funcionamento. Não dá para negar isso. Não dá para negar. Não tem, a maioria das pessoas chegam, eu não quero mais ter ansiedade. Aí eu poderia dizer, então deixa de existir? Ou não, porque só vai parar de ter quando isso acontecer. Interessante. Não tem como. Eu gostaria de dizer para as pessoas, não, vamos fazer sumir, já. Não dá. Tu consegue controlar. Então tem essa questão. Primeiro eu esclareço para as pessoas esse ponto de vista, porque elas chegam querendo fazer isso sumir. Mas não, isso é essencial para a tua sobrevivência. Justamente o que eu ia falar, né? Tu vai atravessar a rua, a ansiedade e o medo são duas faces da mesma moeda. O medo é de um objeto real. Eu posso ter medo de pássaros ou de qualquer outra coisa. A ansiedade é a minha imaginação criar tudo isso. O pássaro pode vir em cima de mim, então eu tenho medo disso acontecer. Isso já é ansiedade. A ansiedade está muito conectada com a forma que tu pensa, que tu interpreta as coisas. Alguém te olhou atravessado na rua. Tu pensa que uma pessoa está brava comigo, eu fiz alguma coisa errada. Só pode ser, brigou com o marido, brigou com a esposa. Eu já não gosto muito dela mesmo. Olha só quanta interpretação. Talvez a pessoa não olhou atravessado, talvez a pessoa só olhou e tu interpretou isso com uma certa distorção. Olha quanta coisa isso gera para a tua vida por uma interpretação errada sobre as coisas. E gera ansiedade, gera medo, frustração, angústia. E Danilo, o que é uma... nós ouvimos falar em ansiedade, em depressão, né? Tá. Qual a diferença dos dois e quando é que os dois, um acontece e o outro acontece? Quando é que isso se afunila? Tem gente que diz que depressão é a pessoa que só vive no passado. Não, a depressão é um transtorno neuropsiquiátrico, não é uma questão só de pensamento, tem as questões biológicas, assim como para qualquer transtorno. Tem a questão biológica, do funcionamento do corpo, da questão da genética. Pessoas que têm outros membros na família com depressão, a chance de desenvolver é muito maior. Essa visão sobre as coisas. Tem a questão social, onde tu mora, sabe? O meio que tu foi criado, que tu se desenvolveu. É um meio saudável? É doentio? As informações... Quando eu digo meio, não são só pessoas. É ambiente, é luminosidade, é informação, são amizades. Tudo isso envolve um meio. Educação. E tem a questão psicológica também, que pode levar ao adoecimento. Como que tu percebe? Tu tem mania de perceber as coisas de uma forma real, concreta? Aconteceu ou não aconteceu? Ou tu tem mania de ficar criando hipóteses na tua cabeça e sofrendo e remoendo? Como é que é isso? Então tem isso, a depressão, o sentimento maior é de tristeza, não é frescura. A pessoa realmente está doente, sabe? Tu não pediria para alguém que está muito doente na cama levantar. Mas uma pessoa com depressão, tu diz, levanta daí, sai daí, tu tem de tudo. Mas não é isso. Tem uma tristeza profunda, tem, sabe, uma desconexão com as coisas estão separadas e tu fica alimentando essa tristeza. E às vezes a pessoa sozinha não consegue. Em casos muito graves, é importante ter alguém que te ajude. Medicação também. Tomar medicação, não se automedicar, mas ir num profissional para ver a medicação adequada para isso. Então tem a tristeza profunda e raiva. A raiva é um sintoma também da depressão. Muito característico que as pessoas acabam deixando de lado. A pessoa acaba agredindo todas as pessoas que estão ao redor, porque tem uma tristeza muito grande dentro. Uma angústia muito grande dentro. Por isso que ela acaba agredindo, porque é a forma que ela encontrou para se relacionar. E tem a ansiedade, que é esse sofrer por antecipação, essa visão de túnel. O futuro é catastrófico, é terrível, porque tu sempre vê o futuro. Isso é normal.
tu pensar sobre as coisas, tu fazer um projeto. Mas para a pessoa ansiosa, esse futuro é sempre improvável, impossível, porque é negativo. Vai dar errado, as coisas estão acontecendo sempre assim e vão sempre acontecer assim. Aí junta a depressão com a ansiedade, porque olha só, o meu passado já foi assim, então o meu futuro também vai ser. Então tu começa a conectar as coisas. Aí tem momentos que tu fica mais ansioso e depois vem a tristeza. Aí tu acaba desenvolvendo transtorno de ansiedade e depressão, comórbido, que é chamado. E como desconectar essa experiência do passado em relação ao presente e futuro? Como você falou, e é verdade, né? As pessoas comparam o passado, o futuro, comparam o futuro relacionado ao passado, que deve acontecer a mesma coisa. E como quebrar essa corrente, Danilo? O passado é a base, ele não é uma projeção. Tem uma diferença muito grande. Sabe, as pessoas é como se estivesse com um óculos um pouco embaçado e acabam não conseguindo perceber a realidade e as coisas que estão ao redor. Por mais que tu diga para uma pessoa que tem depressão, tu tem tudo, ela não vai perceber. Porque a forma que ela está percebendo as coisas é como se estivesse com um óculos sujo. Ela não vai perceber. Por mais que tu mostre aqui, ela não vai ver. Sabe? A tristeza toma conta de tudo. O passado aconteceu, ele tem que servir de referência e aprendizado para algumas coisas na tua vida. Por isso que tem muita gente que continua errando. Eu não quero olhar para o meu passado. Errado. Olha e tira aprendizado. O que aconteceu naquele tempo que eu preciso fazer diferente para mudar? Não como sentença, e sim como aprendizado. Deu errado uma vez? Ok, o que eu fiz de errado? Como é que foi naquela situação? O que eu tirei de aprendizado? Ah, não, eu me nego a olhar para isso. Então a chance de tu cometer outros erros é muito maior. Sem aprendizado não há mudança. Tem que olhar para o passado e fazer diferente no futuro. Mas olhar de uma forma saudável. Não olhar de uma forma remoendo porque tudo deu errado na minha vida e vai continuar dando. Se transportar para o passado, né? Aconteceu, ok, fato. Encerrou. Já foi. O que hoje tu poderia estar fazendo de diferente para modificar isso? Aqui e agora. Aconteceu? Pronto. Depois a gente volta e olha lá, mas primeiro a gente vai te capacitar mentalmente aqui, para depois a gente olhar para lá. É isso que a gente faz na terapia com o paciente. A gente te capacita agora. Automaticamente esses dois pontos, passado e futuro, eles vão se trabalhando. Isso é automático. Isso é automático. Porque é através da psicologia que a gente descobre aqueles segredos que estão ocultos, né? É o ponto cego. Até eu costumo dizer que no carro, quando tu está dirigindo, tem a barra da lateral do carro que tu não enxerga, né? Às vezes comete até um acidente porque tu não vê. Tem uma barra ali na frente da estrutura do carro. E é um ponto cego que está na tua frente. Isso serve para as pessoas. Tem coisas que estão na nossa frente e as pessoas não veem. É necessário que uma outra pessoa venha e aponte e te apresente alguma coisa nova sobre ti mesmo. Porque a gente tem esse comportamento de autossuficiência. Eu sou dono de mim mesmo, eu sei tudo, eu sou bom e pronto. Tem tanta coisa que eu não conheço de mim. E eu estou todo dia fazendo esse movimento de olhar para dentro, de me conhecer. A cada paciente que chega, isso choca com as minhas coisas, isso é natural. Eu me vejo também em alguns momentos, porque não tem como eu não me conectar. Sim, Então eu utilizo isso para aprendizado. Danilo, vê só. Essa conexão com o passado, ela nos faz a grande oportunidade de fazer reflexão, né? De buscar coisas novas no futuro, né? Para o futuro, inclusive para o presente, né? Eu lembro de um passado bastante distante que eu tinha um negócio e esse negócio faliu, né? E eu fiquei devendo um dinheiro que a princípio não era tão grande, mas para mim, que nunca tinha ficado devendo nada, e pior é que nunca ficou devendo, quando deve alguma coisa fica louco, né? E eu entrei numa situação muito difícil. Tranquei as portas todas, a luz ia sair, ia para o trabalho, chegava, eu estava com janela e porta tudo fechado, porque não queria ver ninguém. E um barulho de um grilo na rua era um tormento para mim. E um dia desses, porque eu nunca fui de me acuar, né? Eu fiquei, eu acho, naquele período, uns 6 meses, mais ou menos, nessa situação. Com medo de enfrentar a situação. Né? E o pessoal diz que eu não sou bem certo da cabeça, tá vendo?
Um dia desse eu disse, poxa vida, eu cheguei ao fundo do poço. Então, e naquela época não tinha tantos psicólogos assim à disposição, que pode ajudar muito, né? Hoje, se você está se sentindo aí prisioneiro de uma situação, procure um profissional. Hoje tem, naquela época não existia tanto. Ou tu te virava, né? E o sofrimento era muito maior, né? Porque a gente não tinha ajuda, igual como tem hoje. Por exemplo, o Danilo, uma pessoa que pode orientar muitas pessoas. Naquela época não tinha tanto isso, né? E quando tinha era muito caro também, era muito difícil. E um dia desse eu disse, bom, o que eu estou fazendo com a minha vida? E eu identifiquei o problema, disse, bom, tem um problema. E aqui eu não vou pagar conta aqui, né? Eu sou obrigado a ir para a rua. Então eu tinha alguns aparelhos desse negócio que eu tinha. E eu comecei a sair dali um dia desse. A Lucia chegou em casa, estava com a porta e janela tudo aberta. E ela disse, o que houve? Eu disse, não, cansei de ser o coitado. Eu não quero ser mais o coitado, não quero mais ser o único injustiçado. Eu não sou isso, nunca fui disso, né? Não vai ser agora que eu vou me entregar a isso. E comecei a entrar em contato com as pessoas, visitar, entreguei uma máquina para uma coisa para outro, outra para outro. E eu comecei a me aliviar, comecei a ficar de bem com a vida. E dentro de alguns meses, eu já tinha pago toda a conta. Ou seja, o bicho não era tão grande. E eu estava fazendo daquilo ali uma coisa... A gente tinha conversado antes sobre isso, né? Tem o problema e tem a percepção e o medo do problema. Então as pessoas têm alguma dificuldade na vida e entendo que elas percebem isso como a pior dor do mundo, porque é difícil, é uma situação diferente, isso dói. Igual tu trancou toda a casa. Mas, sabe, vamos ver realmente que tamanho é esse problema e vamos pensar em passos para estar resolvendo isso. Porque ficar em casa não resolve. Mas também, definitivamente não resolve. Também fazer desembestar das coisas também não resolve. Sim. A questão é ter um direcionamento. E a gente ajuda o paciente a fazer isso, porque às vezes ele não sabe o que fazer. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Sabe, isso está muito terrível para mim, isso está muito ruim. Então tá, vamos pensar em alguma coisa para a gente estar fazendo. Porque eu costumo dizer que é 50% de cada, eu e o paciente. Eu e as pessoas. Aqui também é 50% de cada. Sim. Não é só tu, não é só eu. É 50% e na vida é assim. Tudo é o equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Muito bem. Olha, a Gislaine Guerreiro, isso mesmo, ela está vendendo, estamos ajudando a Gislaine a vender essa rifa, que vai concorrer no dia 30 de setembro, ao vivo, às 19 horas aqui na TV Sul. O prêmio é R$500, é um prêmio mesmo simbólico, né? Você pode comprar cada bloquinho desse aqui. Tem 5 bilhetes de R$10. Se você quiser levar para vender dentro da sua família, ajudar a contribuir dentro da sua família, você pega um bloquinho, pode pegar aqui comigo na TV Sul, ou então passar ali na Esplanada, o melhor ponto para você pegar. Se você de repente está indo na praia, final de semana, ou qualquer dia, estiver aqui na região, próximo da BR-101, aqui no bairro Esplanada, não na praia, no bairro Esplanada, ali perto do Bar do Joia, isso mesmo. Ali tem a única farmácia. E nessa farmácia está entregando, vendendo os bloquinhos, né? Você quer ajudar a Gislaine Guerreiro? Vamos ajudar ela está precisando fazer uma cirurgia. Só lembrando a você de repente pode perguntar, mas não tem pelo SUS? Tem pelo SUS, só que nesse momento, sabe, Danilo, o SUS não está fazendo devido ao problema da pandemia, né? De contaminação, porque se abrir para a Gislaine vai ter que abrir para o Brasil todo, né? Então é muito complicado. Mas os consultórios particulares, os médicos particulares, hospitais de forma particular, estão realizando. E essa cirurgia vai custar R$6.000, R$6.280, parece que é isso. Então, nós estamos junto com a Gislaine, com a Associação de Moradores do Bairro Esplanada, ajudando a Gislaine, tá certo? Então, se você quiser ajudar a contribuir, você pode pegar um bloquinho, ou pode pegar uma rifinha só, é R$10, e talvez para você não faça muita diferença, mas para a Gislaine vai fazer toda a diferença, porque ela não pode esperar, é muito sério o problema dela, ela precisa retirar o útero, fazer, enfim, a retirada de outros órgãos também do corpo, e ela precisa fazer a cirurgia com urgência, não dá para esperar pela abertura do SUS, por isso que a Associação de Moradores da Comunidade assumiu esse compromisso com a Gislaine, que é moradora de lá, conhece bem ela, sabe da situação dela e resolveu ajudar.
E você, quer contribuir? Pode passar aqui na TV Sul, ou ligue pra gente, nosso telefone é o 99646-6868, ou então passa ali na Esplanada, né, no bairro Esplanada, na única farmácia ali no centro, farmácia central, da Andresa, isso mesmo, parece que é da Andresa, se não foi outro nome, mas você passa ali e diz que quer contribuir e ela vai dar ou um bloquinho ou uma rifinha só. Da melhor forma que você puder contribuir, você vai estar dando uma grande ajuda, tá certo? Então tá certo. Muito obrigado a todos aí pela compreensão e pela colaboração. Nosso convidado hoje é o psicólogo Danilo Vieira. Nessa conversa, já estamos chegando no final do nosso programa. Danilo, daqui a pouquinho a gente vai encerrar, mas eu quero combinar contigo para que a gente volte outras vezes aqui, porque é muito interessante fazer essa conversa contigo. Tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo, Muita coisa pra gente verdade, falar. é muita coisa, né? E não vai dar para a gente encontrar. Hoje é mais uma apresentação do teu trabalho, da tua pessoa, aqui para Morro da Fumaça e a região. E hoje também tem uma coisa muito interessante para, de repente, fazer uma consulta contigo, enfim, pode fazer online, né? Sem nenhum problema. Tem alguém, Ralê? Da Andréia Sorato. Andréia Sorato, da Floricultura Cantinho das Flores. Show de bola a nossa entrevista, né, Andréia? Foi show, sucesso aí. Recorde aí em audiência. Abraço pro Carlos Roberto. Carlos Alberto, muito obrigado. Carlos Roberto. Carlos Roberto? Isso. Carlos Roberto, muito obrigado. Vai participar do sorteio do Dia dos Pais lá da... Vai participar do sorteio, show de bola. Até nas redes sociais, igual no meu Facebook, Danilo Vieira Hilesheim, e no meu Instagram, eu sempre deixo aberto para as pessoas perguntarem. Igual hoje, como foi uma apresentação sobre algumas coisas. Então eu sempre deixo aberto. Se alguém tem alguma dúvida, alguma dica, alguma orientação, enfim, fica totalmente à vontade. Questão de atendimento, se precisa, se não precisa. Eu atendo no 13 de maio, a gente estava falando de SUS. Lá no hospital do 13 de maio, muita gente está com medo de chegar nos hospitais por conta disso. Eu atendo no hospital do 13 de maio, aqui na Fumaça também, só porque não no hospital. No Mega Top Espaço Terapêutico, ali do lado da barbearia do Ney. Aquele espaço que tu já fez, uma live lá dentro também. Isso, já fizemos lá, inclusive, tu estava presente Eu lá. cheguei lá, cheguei bem na hora Já foi convidado. e acabei participando, enfim, fui fazer uma participando. visita. Nós depois nós vamos passar todos esses endereços aqui para você entrar em contato com o Danilo, porque o Danilo é uma pessoa fantástica. No bate-papo, na conversa, já sabe que ele de fato sabe o que está falando. Quem mais aí? Sandra Martins. Sandra Martins, Sandra. Tá na hora da gente fazer mais uma entrevista aqui, né, Sandra? Fazer uma conversa. Ontem eu deixei aí, Sandra, o meu telefone aí com você, o meu WhatsApp aí no seu Facebook. Depois dá um alô lá pra gente. Fátima Salvando, bom dia. Oi, Fátima, bom dia, muito obrigado. Márcia Fernandes. Márcia, muito obrigado. E a Sandra falando o seguinte: de coisas boas ou ruins, sempre algo de bom tiramos. O que é ruim para mim, para você pode não ser ruim, ou para o outro. Verdade. Muito bacana essa reflexão, porque cada pessoa vive uma história diferente, percebe diferente, sabe? E por isso que é muito importante compreender o que de bom essa situação me trouxe. Isso vai aliviando os sintomas de depressão que pode ser que apareça se tu focar só nisso. Mas o que essa situação toda tem para me ensinar? O que eu tiro de proveito? E realmente, para ti pode não ser nada, como ela disse, e para outra pessoa pode ser o mundo todo. A questão é como a pessoa percebe isso, como ela trabalha. Muito bacana o comentário. Tem mais alguém aí? Danilo, uma pergunta que eu acho que eu não posso deixar de perguntar, deixar você sair daqui sem perguntar. Né? Entre a felicidade e a alegria, nós vivemos momentos, né? Mas no momento de tanta obscuridade, né, ou de incertezas, qual é o conselho, a reflexão que você passa para as pessoas fazerem nesse momento que estão vivendo, nesse tempo de coronavírus, onde parece que para muitas pessoas abre frestas de sol, mas para outros parece que o sol não vai mais brilhar? Muito bacana, porque para algumas pessoas está sendo muito produtivo e para outras não. Para algumas empresas estão lucrando muito, muito, muito e outras não. Isso funciona para tudo. Orientações são: para de ficar vendo o jornal direto, sabe? Porque acaba sendo um pouco tendencioso algumas informações. Entendo que tem um problema,
Sim, mas notícia ruim vende mais, isso é fato. Notícia ruim vende muito mais. A morte de alguém chega muito mais rápido do que a vida. Então, desliga um pouco a televisão, escuta uma música, tira um tempo pra ti. Tu tá em casa? Ah, mas não dá pra eu sair. Qual a necessidade de sair o tempo todo? Pra mascarar alguma coisa? Porque algumas pessoas não lidam bem com o sofrimento, com a angústia e com a própria vida, com o que fizeram dela. E fica difícil, mas é esse momento que tu tem pra compreender, pra te conhecer, saber das coisas que tu gosta, que tu não gosta, os reais amigos que tu começa a perceber nesse momento, quem realmente gosta de ti ou não, quem se preocupa, quem está em contato. Não para ficar criticando, as pessoas não mandam mensagem para mim, sabe? Manda mensagem para alguém, liga, tem chamada de vídeo. Hoje em dia, a maioria das pessoas, independente da idade, consegue utilizar o celular. A vida se tornou virtual nesse momento. Então aproveita ela, não para ficar o tempo inteiro rodando, mas para fazer conexão com as pessoas, sabe? Coisas que tu gosta, ver um vídeo, ver um filme. Ah, mas eu já vi todos os filmes. Uma dica que eu dou para as pessoas: veja um filme que tu não gosta, que tu vai aprender muito mais. Verdade. Só vê aquilo que tu gosta, que tu tá acostumado. Vê alguma coisa que tu não gosta. Faz alguma coisa diferente. Tu quer coisa diferente na tua vida? Faça coisas diferentes. Ouve uma opinião diferente, né? Hoje Lê um aqui, livro diferente, né? hoje aqui a gente veio, trocou uma ideia sobre o mesmo tema com pontos de vista diferentes. Isso me gera aprendizado também. Eu não vim aqui para ensinar, eu vim para aprender hoje. Eu sempre saio de casa para aprender. Se eu ensinar, show de bola, mas se eu aprender, melhor ainda. Estamos sempre aprendendo, né? Então, essas são as dicas. Aprenda um pouquinho a cada dia, sabe? E a questão, você tocou num ponto ali. Rale, tinha alguma coisa para falar aí? Samuel Bressan. Samuel? Samuel Bressan, que tá agora. Ah, um grande abraço, Samuel. Muito obrigado. Você falou ali a questão dos noticiários, que se tiver que ver noticiário, que seja baseado no profissionalismo e na ciência, né? Para não ficar, porque tem muito fake news. Inclusive, muitos jornais começam a falar no assunto e aí sai daquela realidade que às vezes é uma notícia que era para ser muito rápida, taxativa, para não ficar... Eles às vezes ficam no noticiário falando 20 minutos sobre o mesmo assunto, todo mundo dá opinião, todo mundo estende, e vira aquilo ali na cabeça do ser humano, vira uma gaiola de louco, né? Eu acho engraçado porque eu não vejo televisão. Tá? Eu não vejo, então eu não sofro por isso. Se alguém me pergunta como é que está a situação atual, algumas coisas eu sei, outras não. Outras eu não sei e não faço questão de saber, porque isso... durante um bom tempo da minha vida não me trouxe coisa boa. Certo. Então eu automaticamente desliguei. Eu vejo notícias, mas as que me interessam. Eu não vejo tudo porque senão a pessoa cabeça. E gera um medo, gera uma angústia, gera uma frustração. E isso acaba sendo colocado. Porque essa é a função da mídia, de trazer uma informação. Mas como é que está sendo passada essa informação? O jornal, eu não sei quanto tempo ele dura na televisão, o quê? 1 hora? 40 minutos, meia hora. 40 minutos. Né? Eles fazem recorte de muita coisa. Isso acaba sendo perigoso. São recortes de notícias, não é a notícia completa por inteiro. E isso é perigoso. No que acreditar? Como acreditar? Quem foi que fez o recorte? Quem escreveu? Sabe? Como é que era a visão daquela pessoa que fez aquilo lá? É realista? É fato? Não é? É tendencioso? Então, na dúvida, eu desliguei. Desligou e... Mais alguém, cara? Não, só dizendo isso. Deu? Não acontece só com um jornal específico de emissora A. Acontece com emissora A, Sim, com todas as mais elas. diversas, porque parece que dá audiência, que você falou, é coisa ruim, né? É. Então vamos falar de coisa ruim que tá bom, né? Tá dando audiência, vamos falar de coisa ruim. Pode pegar os índices de audiência, a pontuação que eles dizem. Quando eles vão fazer uma doação, quando alguma coisa boa acontece, que eles vão noticiar, a audiência cai. Sim. Quando é passar uma morte ou fofoca ou qualquer outra coisa, a audiência sobe. A audiência sobe. Experimenta teu vizinho brigar, o que tu faz? Porque tu quer saber o que está acontecendo do outro lado. Alguém te diz, ganhei isso, ou me dei bem nisso. Não quero saber. Eu lembro da morte de Ayrton Senna, que foi uma perda, claro, para todo o Brasil. Né? Tava todo mundo, foi assim uma loucura aquela vez, né? Todo mundo naquele choro coletivo nacional e mundial. E aqui no bairro tinha falecido, né, também uma outra pessoa também. Não deu ninguém nem no velório, né? Tava todo mundo comovido com a Ayrton Senna e esqueceram de se comover com a família que estava ao lado. Quer dizer, a mídia
Tem que tomar cuidado, né? Ela carrega. Ela carrega, né? Ela acaba carregando a informação. Tu não conhece, tu via Ayrton Senna, tu tinha ele como referência, mas tu chegou a entrar em contato com ele, tu conversava, tu tinha uma amizade? Não. Mas a pessoa que mora do teu lado, tu tinha contato, tu via, tu às vezes pegava até alguma coisa emprestada. Uhum. Então tem essa diferença. Bem assim, tem essa diferença. E eu tive nesse velório que ninguém, só o familiar, tá todo mundo comovido com a Ayrton Senna. Você vê como é que por isso nós temos que trazer o Danilo umas vezes aqui, né? Danilo, foi uma alegria te receber aqui hoje, aqui na nossa casa, aqui na TV Sul. Aquilo que eu não perguntei, que você gostaria de repente de deixar registrado hoje, nessa nossa primeira conversa, fique à vontade. O que eu queria dizer para vocês é uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes. Nem tudo que passa na tua cabeça é verdade, é real. São apenas pensamentos. A gente estava falando de sofrimento, de angústia, de depressão, de ansiedade, mas uma coisa que as pessoas não compreendem é que nem tudo que passa na tua cabeça é fato, é real. É só tua interpretação sobre as coisas. Pode ser que tenha um fundo de realidade ou não, mas não tem necessidade de sofrer por tudo que tu pensa, porque na grande maioria das vezes isso está bem longe da realidade. Tu só sofreu à toa, tu só adoeceu à toa, sem necessidade nenhuma. Então, alivia um pouco esses pensamentos, essa frustração, tudo isso que tu tem, sabe, essas expectativas sobre as coisas, e vive a realidade, o momento. Entendo que é uma situação difícil, mas se apega em fatos, não em interpretações, sabe, não em pensamentos do que tu acha que são as coisas. Se alguém te fez mal, enfim, as pessoas cometem erros. Se tu interpretou alguma coisa errado, pergunta realmente para a pessoa o que está acontecendo. Isso evita muito sofrimento no dia a dia. E é nesse momento que eu acho muito interessante frisar também o valor que tem um profissional de educação, um psicólogo. Quem é pai sabe o trabalho que está passando com os filhos em casa, com as pessoas. Quem tem conflito no relacionamento, com as próprias emoções, sabe a função essencial que um psicólogo tem na vida de alguém, ou até um grande amigo para te contar, desabafar alguém, porque isso é essencial para o ser humano. Conversar. Isso que a gente está fazendo aqui. Trocar uma ideia, conversar, debater sobre alguma coisa. Aprendizado. Não desabafar, às vezes é bom, mas aprender também. Faz parte da vida. Danilo, para as pessoas que querem conversar contigo, querem marcar um horário contigo, como é que elas fazem? Pelo meu Facebook, eu deixo aberto, Danilo Vieira Hilesheim, pelo meu Instagram, @Vieira Psicologia, ou pelo telefone 048 99649 7780. Manda um WhatsApp para mim, eu acho muito mais prático, porque por ligação é bacana, mas às vezes eu estou em atendimento, eu estou numa rotina ou outra e a pessoa pensa que eu desliguei. Então manda um WhatsApp, assim que possível eu respondo a pessoa, eu entro em contato, eu faço questão de responder todo mundo que entra em contato com uma dúvida, com uma orientação, com uma dica. Eu sempre procuro responder todas as pessoas, eu não deixo ninguém sem resposta. Bacana, depois dessa entrevista, nós vamos estar colocando lá toda, complementar mais a descrição. E na descrição ali talvez não apareça, mas você clica ali em ler mais, vai estar ali o telefone também do Danilo, onde você pode entrar pelo WhatsApp e entrar em contato com ele. Para Márcia Vasconcelos. Márcia Vasconcelos? Um grande abraço, Márcia, muito obrigado. Danilo, foi uma alegria então te receber aqui, vamos ficar no compromisso de voltar, quem sabe a gente combina. Pelo menos eu queria te entrevistar todo dia aqui, mas não vai dar, então, quem sabe uma vez por mês, tu tá vindo aqui pra gente fazer essa conversa, né, e poder, dessa forma, através desse conhecimento hoje que você está trazendo para a gente, para todos os nossos internautas, a gente possa ajudar mais pessoas nesse sentido, nesse momento que, como você falou, que a gente não consegue ver além do alcance, né? Mas tem muita coisa boa também por trás de toda essa nuvem que paira aí, né, Danilo? Eu que agradeço o convite, eu acho sempre muito válido e muito interessante conversar, esclarecer para as pessoas, ter oportunidade de passar conhecimento, como eu falei antes, o conhecimento, se a gente não passa, ele se perde, porque fica pra gente, ninguém sabe que a gente tem. Então é importante passar, é importante debater, é importante essas entrevistas que tu faz, é muito bacana, porque dá a possibilidade para as pessoas também de se exporem um pouco, e isso é muito bacana. Danilo, muito obrigado, foi bom conversar contigo mais uma vez.
Muito bem, e a todos vocês que estão em casa, muito obrigado pela sintonia, foi uma alegria estar com vocês. Amanhã nós voltamos às 9h30 da manhã. Grande abraço, até lá.